É possível que você tenha chegado no meu canal, maratonado os vídeos, ou tenha se interessado pelo conteúdo, o conteúdo que eu falo aqui tenha feito sentido para você e você esteja curioso. Afinal, o que é o Revolucionários? Como que isso funciona por dentro? Né? Qual que é o diferencial dele? Qual que é a ideia do Jefferson com Revolucionários? Enfim, meu objetivo hoje é falar de uma maneira mais verdadeira e honesta possível, né? Para você entender se o Revolucionários é para você ou não, né? Enfim, eu faço esse vídeo motivado por uma pergunta também, né? A gente recebe diariamente várias perguntas no WhatsApp, pessoal entrando em contato com dúvidas e tudo, tanto que motivado por isso eu fiz uma proposta que a gente vai poder ler um pouco mais, vou poder falar um pouco mais para você, mas lá no meu perfil do Insta, alguém fez essa pergunta, né? Fale sobre mais o projeto, como é por dentro, é até a prova. E como o Revolucionários é muito diferente das mentorias que tem no mercado, fica difícil de você ter um parâmetro, né? Então as pessoas, às vezes é como você tentar encaixar ele com outras, mas é diferente, né? É diferente. Então, eu já começo por essa pergunta, né? Já respondendo essa pergunta aqui. Então, fale mais sobre o projeto. Então, ele perguntou como que é por dentro, se é até a prova. Então, assim, o meu objetivo com Revolucionários, como eu coloquei aqui, é te ensinar como passar em concurso público, tá? Tem uma coisa que eu fiz na minha vida, foi passar em concurso público e ajudar outras pessoas a passar em concurso público. Sem falsa modéstia, né? É realidade. Eu passei em 5 concursos, ajudei meus irmãos a passar em concurso também, meus 2 irmãos, eu mentorei os dois são professores de institutos federais, mentorei vários outros mentorados, tive vários outros que eu coloco aqui na proposta no início, mas fato é uma coisa que eu sei fazer, né? Eu sei fazer, passar em concurso público, e o meu objetivo com Revolucionários é ensinar você a fazer isso em qualquer concurso. Então, e eu já percebi também ao longo desse processo que não adianta eu te botar um monte de videoaula, tem videoaula também dentro do Revolucionários, tem a plataforma da Hotmart com videoaulas curtas, direto ao ponto. Mas não é isso, né? Eu percebo que quanto mais próximo a gente está, você pode ter noção, assim, pelos vídeos que você vê aqui no YouTube, meus vídeos, né? Só que qual que é a diferença dos vídeos do YouTube para a mentoria, né? Essa é uma dúvida muito comum, né? Jefferson, tá, eu vi seus vídeos no meu YouTube, e qual que é a diferença desses vídeos que eu estou vendo aqui para o que eu vou ver na mentoria? Primeiro ponto que eu acho que é o mais principal é o seguinte, que é o principal, né? Nossa, muito feio. Principal é que aqui é um conteúdo mais genérico. Eu pego um problema e falo de um modo genérico. Na mentoria eu falo direto com os seus problemas, com a sua realidade, com o seu concurso, com o seu material, com as suas dificuldades. Então é direcionado, é personalizado, é 100% personalizado. Então eu pego uma experiência de quase 20 anos aí, né, experiência comprovada, e aplico na sua realidade. Então esse é a primeira diferença, vamos dizer assim, né, entre esse conteúdo. E o meu foco não é entregar só um plano ou tudo, é te ensinar realmente como que você se planeja, como que você se organiza. Não à toa que são os 4 pilares, né? Rotina organizada para você conseguir pegar as matérias que você tem que estudar e encaixar na sua rotina da melhor maneira possível, certo? Aproveitando o seu tempo da melhor maneira. Um método que funcione na sua realidade, ou seja, você tem um método também que funcione, que você consiga avançar nas matérias. Material direcionado, eu vou falar mais sobre isso mais para frente, né? Mas só para já ir direto aqui, o material relevante para você. E por fim, então, foco, né? Foco duradouro, ou seja, você consiga estudar por mais tempo para você conseguir aprender e ficar bom naquelas matérias. Então, o meu objetivo é passar por esse método. Então, o foco é te ensinar um método, né? O método que já foi, a gente tem aprovado no CNU, aprovado na magistratura, é um método que funciona em qualquer concurso, tá? Então, esse é o primeiro ponto, certo? Então, o meu objetivo, aqui eu já falo um pouco mais, né? Não é só ir, uma outra dúvida, né? Pode ser, tem muita mentoria que é focada em um concurso, né? Por exemplo, agora, recentemente, né? A gente teve mentoria focada, muitas vezes, sei lá, para o TCU, né? Para o cargo de TCU, ou mais antigamente para o TSE, enfim, você tem mentorias que são focadas para uma prova. Não é o caso do Revolucionários. O Revolucionários é focado até você passar no seu concurso. Então a gente vai estabelecer um foco, esse é o primeiro objetivo que a gente tem. Se você já tem, ok, se você não tem, a gente define esse foco e é aí que a gente vai. Então, por exemplo, muitas vezes pode ser uma área, pode ser um concurso, claro, né? Mas a gente vai ter um foco que a gente vai trabalhar com aquele foco até você passar no seu concurso. Então essa é a primeira diferença, né? Não é direcionado para um concurso específico. Não, é direcionado, eu vejo de acordo com o seu diagnóstico qual que é o melhor foco para você, tá bom? Então eu vou pegar a proposta para a gente ter uma espinha dorsal e ficar mais claro, né? Então aqui eu já falo na proposta dos aprovados que a gente teve, usando o mesmo método, foi aquilo que eu te falei, e que são 3 passos. Então o primeiro passo é um diagnóstico detalhado. Então o que acontece? Vai ter um link aqui que você vai entrar em contato, você pode clicar nele e entrar em contato, hoje você vai conversar com a Fran, né?
E aí você pode tirar dúvidas, né? Tirar dúvidas, e a partir do momento que você fecha e paga, né, você vai receber um diagnóstico para você preencher. Você preenche esse diagnóstico, eu vou ler esse diagnóstico seu e vou conversar com você pelo WhatsApp. Então, geralmente eu vou pedir para você login e senha da sua plataforma. Então, vamos supor que você use estratégia, ou que você use o Gram, materiais que você tenha, enfim, né? Para poder entender com mais detalhes como que é a sua rotina. Esse é o maior objetivo. Para que na sessão de mentoria individual, né, com um bônus que a gente dá, vamos dizer assim, eu tenha condições de ser o mais proveitosa possível, né? Eu já te trazer tudo. Então aqui é nós dois, eu e você. Numa conversa do Zoom, eu te explicando, ó, você vai fazer assim, você vai fazer assado, você vai fazer isso aqui. Geralmente, né, se você já tem uma vaga noção das matérias, a gente já vai direto pro TEC. Né? Eu já vou te mostrar como você vai montar seus cadernos no TEC direitinho. Pode ser que não, a depender do seu caso, mas em geral a gente costuma fazer assim. E porque assim, óbvio, eu tenho um método, mas eu respeito também a sua realidade, tento entender quais que são os seus pontos, né? Então, na maioria das vezes é assim, mas pode ser que não seja, né? Houve casos que não foi dessa forma, né? A gente teve um estudo mais teórico antes de ir para as questões, mas em geral, quando você já tem uma vaga noção, eu já parto para as questões, já é uma etapa, vamos dizer assim. É como se fosse assim, já teve uma vaga noção das matérias? Já vamos partir para as questões. Então, nessa sessão de mentoria individual, é o momento que eu, junto com você, abro o seu TEC, né? Já te mando o cupom de desconto, que eu vou falar mais tarde, e vou te explicar como que você vai montar já direitinho, de acordo com o seu foco. Geralmente, nessa reunião aqui, a gente já sai com foco também. Se você já tem, ok. Se você não tem, a gente já sai com um aqui, tá? Depois, beleza? Que eu já vou falar tudo que você tem que fazer, mostrar o seu diário de estudos, como que funciona o diário de estudos, como que você vai preencher esse diário de estudos, como que vai funcionar a sua rotina, você vai saber exatamente o que fazer. Então aqui tem uma diferença também, que assim, eu não trabalho com um plano, com um cronograma fixo, rígido, com metas detalhadas. O que você vai ter, o que eu vou te entregar, é um sistema de estudos no qual você vai saber exatamente o que estudar todos os dias. Então você vai rodar. Eu já deve ter visto eu falar aqui do método Lego, né? Da questão que é o método que eu criei para você ficar de blocos de estudo. Então você vai rodar esses blocos de estudo todo dia. Então você vai saber exatamente o que você vai fazer. Por quê? Porque você vai estar rodando as matérias. Então o que você vai fazer é rodar as matérias, né? Seja resolvendo questões, às vezes ou no teórico, ou no caso de revisão, se tiver o material base. Mas é isso que você vai estar fazendo todos os dias. E aí, quanto mais você estuda, mais você avança, né, nessas matérias. Mas não é... Porque o que eu percebi com a minha experiência, né? Se você quiser saber mais dessa metodologia, eu tenho uma aula aqui falando sobre o método Lego. Mas a ideia é que eu percebi que assim ele é mais adaptável à sua rotina. Você consegue ter um planejamento de estudos mais dinâmico, mais flexível, né? E para quem tem muita responsabilidade, tem muitas... É mais fácil, e fica mais fácil também da gente adaptar de acordo com as exigências do edital. Então, às vezes, tem várias fases, né? Então, teve uma aula recente que eu gravei também, uma aprovada para a juíza, com como que eu fiz para a Isadora, que eu explico também como que eu faço lá. Então, é assim. Então, eu vou já te ensinar exatamente como que você vai fazer, e aqui dessa aula você já vai saber como aplicar o método. Então, você já vai saber exatamente o que fazer todo dia. Né? Como eu falo aqui, né? Saber exatamente o que fazer todo santo dia até passar no seu concurso. Então você vai ter toda a clareza do que você precisa. Então você não vai ficar mais confuso. Como é que eu faço? Como é que não sei o quê? E tal. Então você já vai saber o que fazer. E tem uma outra vantagem da mentoria que eu acho muito interessante, que foi um dos motivos. Hoje eu faço mentoria na área de marketing, né? Eu sou lá no Wagner com o Elton. E o que eu percebo? O que me levou a contratar uma mentoria? Um simples motivo. Eu não quero ficar perdendo tempo pesquisando coisas, eu quero trabalhar direto, eu quero chegar e ver o que eu tenho que fazer. Então, para você também, uma vantagem da mentoria é essa, você já vai saber o que fazer, você vai ficar perdendo tempo vendo um monte de vídeo no YouTube, de várias coisas. Você não precisa, assim, o que a gente precisa, assim, existem dezenas de técnicas diferentes, de formas diferentes de fazer. Cada pessoa pega uma técnica, sei lá, vai perceber que cada pessoa, vamos pegar recordação ativa. Cara, tem centenas de formas diferentes de você usar recordação ativa. Então, cada um vai falar de um jeito, então, assim, muitas vezes o que era para ajudar acaba virando mais confusão. E aqui, quando você está com a mentoria, você está dentro da Revolução, você já vai ter que contar direto comigo, pô. Você já não precisa mais ficar perdendo tempo com isso. Você já vai saber o que você tem que fazer. Então, o seu foco, o seu tempo é direcionado para estudar, sentar e estudar. Você não precisa mais ficar perdendo tempo pesquisando, procurando. Não, é só sentar, estudar e avançar nos seus estudos. Tá? Então, isso eu acho uma grande vantagem de mentoria. Por exemplo, eu não fico mais perdendo tempo com vídeo sobre marketing digital, eu já sei o que eu tenho que fazer. E quando eu estou com dúvida, eu vou lá e pergunto. Pronto. Né? A coisa fica mais direta, você já parte para a execução, você não fica
tentando entender um monte de jeitos diferentes de fazer e, sabe, acaba perdendo tempo, um tempo que é muito precioso. E quando você tem, como eu falei, né, poxa, você trabalha, você tem família, esse tempo ele é muito precioso, não dá pra você ficar perdendo esse tempo. Né? E a maioria das pessoas, a maioria, né, pode ser que seja o seu caso, você trabalha, tem um monte de responsabilidade, então a mentoria faz você ganhar mais tempo também nessa organização. Então beleza, a gente faz, você já sai aqui dessa mentoria sabendo o que fazer, inclusive daqui a pouco, depois que eu gravar esse vídeo eu vou ter uma, com o mentorado que vai entrar agora, e aí já sai sabendo o que fazer, e depois a gente tem as reuniões semanais, geralmente toda segunda-feira às 8h30. A gente senta, e aqui eu vou avaliar, eu avalio já antes, né, um dia antes, ou no mesmo dia pela manhã, os seus estudos, sua evolução, seu diário de estudos, caderno do TEC, conversas que a gente tem feito pelo WhatsApp, eu faço um follow-up, eu tenho um controle ali de follow-up de tudo que eu converso, das dificuldades que você apontou para mim, das soluções que eu te apontei, que ali a gente vai tendo um histórico da sua evolução, né, então eu tenho esse follow-up de todos os mentorados, e ali, depois a gente senta e vai fazer a reunião, basicamente a reunião em grupo, mais o direcionamento individual. Então você vai ter várias pessoas na sala de reunião, mas eu vou falar, ó, dando exemplo, Eduardo, cara, alguma dúvida? Não, Jefferson, não tenho dúvida. Ó, pelo que eu olhei no seu diagnóstico, ó, seu caderno de questões lá, você precisa refinar o caderno tal, você precisa criar mais questões tal. É isso, beleza. Jonas, né, que é outro mentorado também. Então, Jonas, ó, a gente vai aumentar a meta essa semana. Tem alguma dúvida? Não tem, ó, essa semana a gente vai aumentar para você poder estudar mais. Eu sugiro que você mude também o horário de estudos, comece tudo pela manhã. São exemplos que eu estou dando, são essas conversas que a gente vai tendo. É semana a semana, a gente vai avaliando. E claro, qualquer dúvida que você tiver, a gente vai te colocando. Então, o direcionamento é individual, entende? Por mais que a conversa seja ali, é uma reunião com várias pessoas, no qual em cada momento eu vou falando com uma pessoa e dando um direcionamento, tirando dúvidas, né? Qual que é a vantagem disso aqui? É você ter um olhar de fora. Porque às vezes assim, quando a gente faz as coisas sozinho, a gente tem um limite. Então, eu percebo isso, né, quando eu converso com o meu mentor, vamos dizer assim, né? Então, vou dar um exemplo. Você vai perceber que no começo eu comecei a fazer fazendo lives aqui. Mas conversando com o mentor, eu vi que lives não era o melhor caminho. O melhor caminho era eu gravar o vídeo. E realmente era. Tanto que depois eu vi que funciona melhor. Entende? Então são essas coisas que às vezes a gente está fazendo. Estou dando um exemplo do meu caso, mas no seu caso, com certeza, vão ter alguns pontos que fogem da sua vista. A gente, por natureza normal, a gente tem algumas coisas que às vezes a gente não enxerga. Às vezes está evidente para a gente ler, mas a gente não está conseguindo enxergar. E um olhar de fora, né, mais experiente, pode te ajudar a fazer os ajustes que forem necessários. Né? E principalmente, geralmente, são esses pontos. Ou é foco, ou é método, ou é material, ou é rotina. Então, às vezes, a gente tem uma rotina muito desorganizada. A gente precisa de um mínimo de organização para conseguir avançar. Então, são nessas sessões de acompanhamento que a gente vai fazendo ajuste fino, principalmente para você conseguir executar aquilo que a gente conversou na individual. Porque o maior desafio hoje é esse. Né? As pessoas têm uma obesidade, sabem um monte de coisa, mas executam muito pouco. A gente tem um desafio de execução, de sentar na bunda na cadeira e estudar. E o meu objetivo, e principalmente, não só estudar. Porque eu recebo muita gente que já estuda, tá? Tem pouco que já estuda há anos, mas estudar do jeito certo. Igual no caso, né? Vamos pegar o exemplo da magistratura. Eu consegui fazer uma rotina de treinos, né? Para discursiva, uma revisão eficiente. Todo mundo sabe o que tem que fazer. A realidade é essa. É você conseguir executar. Esse é o meu objetivo com o acompanhamento. Tá bom? Além disso, a gente tem um grupo no WhatsApp. Você pode tirar as dúvidas lá. Eu respondo esse grupo. Tudo é direto comigo, tá? Tudo é direto comigo. Não tem nenhum intermediário. Você conversa, você fala e eu respondo. Basicamente é isso. Tá bom? E as gravações, né? Como eu falei, tem lá as gravações de todo o método. E toda a reunião também é gravada lá na Hotmart também. Tá? Você vai ter 20% de desconto no TEC, como eu falei. Aqui é um ponto importante também, que é uma dúvida recorrente que a gente recebe. Por que usar o TEC? Eu tenho o quê? Concurso? O que acontece? Para montar cadernos do jeito que a gente monta hoje, não dá para fazer no que concursos. Né? Assim, o que a gente faz? A gente monta cadernos, às vezes a gente une vários cadernos, né, e tudo. Então isso ainda não está disponível hoje no quê? E o TEC é a melhor ferramenta, é a ferramenta que tem mais funcionalidades, vamos dizer assim. Além disso, eu desenvolvi porque foi eu que desenvolvi mesmo, eu sou programador, né? Eu desenvolvi uma automação para justamente a gente pegar lá o nível de incidência, ou seja, a taxa de cobrança, né, que tem lá no TEC, e montar blocos de questões e depois
simplesmente ir fazendo, né, esses blocos de questões com base no nível de incidência do TEC. Então, a gente consegue fazer assim, porque assim a gente consegue criar um caderno mais direcionado. Posso direcionar para a sua área, para a sua banca, enfim, de uma maneira rápida e ágil, né? Isso conta muito, né? Quando a gente está falando principalmente no momento de pós-edital, ou de momento até de pré-edital mesmo, porque assim, tempo, galera, a prova... Sim, a partir do momento que você decidir estudar para concurso, o tempo está correndo. Então, quanto mais tempo a gente consegue, melhor. Por fim, tem os 4 pilares. Então, o que eu acredito muito? Tá? O que eu vejo que é um traço na maioria dos aprovados que eu tenho é um foco duradouro. A pessoa tem que ter um foco. Não dá, assim. Principalmente quando a gente fala de concursos intermediários para cima. Você pode até conseguir passar num concurso de entrada, muitas vezes sem ter um foco. É até comum, né? Às vezes a pessoa, concurso de prefeitura, às vezes um concurso que não tem um salário tão alto. Às vezes acontece. Agora, cargos de mais de 10 mil, vamos colocar assim, aí o jogo muda, não tem jeito. Você tem que ter, porque geralmente são muitas matérias, tá, que você tem que estudar e você precisa de tempo. E se você precisa de tempo, é como se você tentar fazer uma faculdade em 3 meses. Você não vai conseguir fazer. Então é como se você estivesse fazendo a transição de carreira. É uma nova pós-graduação ou uma graduação que você vai fazer. É o melhor raciocínio, né, para você pensar. Você tem que ter pelo menos um ano ali para você conseguir evoluir, em português, administrativo, constitucional, em todas as matérias, né? Como se você estivesse aprendendo de novo, só que agora focado em concurso. Então, por isso que o pilar número 1 é foco. Foco duradouro. Não adianta você ter o foco de 2, 3 meses em um concurso, depois de outro concurso. Não, foco duradouro. Para você ter condições de se aprofundar nas matérias, né? Assim, cada vez mais, o que eu percebo é tratar concurso de uma maneira profissional mesmo. Poxa, se você pensa comigo, quando você vai ter uma profissão, você vai lá, você faz a faculdade, né? Geralmente 4 anos lá, depois muitas vezes você faz uma pós-graduação e você tem uma profissão, não é? O curso não é muito diferente, né? Muitas vezes você vai ter uma nova profissão. Você vai ser lá um auditor, né? Ou no caso aqui um juiz, ou um auxiliar administrativo. É uma nova profissão, não é a sua profissão essa. É uma nova profissão que você vai ter. Então você precisa ter uma formação para essa profissão. E essa formação exige tempo e exige um foco por um tempo. A única diferença é que essa formação é você que vai fazer. Você que vai estar fazendo ali, estudando todo dia. Você não vai, não é simplesmente só frequentar a faculdade. Mas qual que é a vantagem? Pode terminar em muito menos tempo, né? Você pode, sei lá, você levou 4 anos para a faculdade, pode ser que em 1 ano, 2 anos, você consiga passar num concurso bacana. Entende? Só que você precisa ter esse compromisso de ter um foco. Se você não tiver um foco, você vai levar muito mais tempo. Você vai ficar anos estudando aí, muitas vezes não vai passar em nenhum concurso, porque você vai ficar toda hora trocando e sempre recomeçando seus estudos. Por fim, toda hora eu falando por fim, até eu que estou com pressa. Pilar 2, rotina organizada. A ideia aqui é organizar seus estudos. Toda matéria você deixar nada de fora. Então, voltando mais uma vez o vídeo que eu gravei recente, né? Quase 20 matérias para estudar, pessoal. Magistratura, né? No caso da Isa, lá eram 17, 18 cadernos de questões, né? Matérias. Imagina, ter que organizar tudo isso. Às vezes pode ser menos, pode ser que você tenha 6 matérias, 7 matérias, 10 matérias. Não é fácil, não. Então, mais do que um ciclo, um cronograma, é um sistema de estudo, como eu falei lá em cima, né? Para você conseguir estudar o material e encaixar o treino também, discursiva, fase oral, a depender da sua necessidade. Mais uma vez, clareza, você ter clareza, porque muitas vezes você enrola, é porque você não sabe o que fazer, você fica ali perdido, tem um monte de coisa, a rotina tá tudo uma zona, você não sabe o que fazer, você fica enrolando. Então não, você ter clareza, você sabe sentar e não perder tempo, sentar e executar. Porque quando a gente fica confuso, aí que a enrolação vem, né? A procrastinação vem. Então, a ideia aqui é você ter clareza. Depois, o material relevante, ou seja, guiar pelo que é mais relevante na sua área, banco ou concurso, como eu falei, por isso que a gente trabalha muito com o TEC. E aqui também não é só questões, a gente também usa a experiência, a sua experiência, a minha experiência, né? Com algumas apostas, a experiência dos professores que você tem aula também. Tudo isso é útil também, né? Não dá pra gente guiar só pelo retrovisor, né? A gente pode ver essas experiências que você vai adquirindo ao longo do tempo. É muito comum, principalmente com os mentorados de magistratura, a gente conversa muito sobre isso, assim, uma conversa a 2 mãos, assim, né? Poxa, a pessoa está fazendo prova, tá? Então ela vai desenvolvendo um feeling também. Isso é importante para poder guiar. Mas a gente não pode deixar de mão as estatísticas, né? Principalmente de bancas renomadas, Sebrasp, FGV, que já tem aí, né? Ou então, quando não tem, a área, né? Às vezes dá pra gente fazer pela área também, né?
Então é isso, e aqui como eu falei, algumas apostas, o objetivo é atingir 90% de acertos ou superar a nota de corte o mais rápido possível, né? Pessoal, o objetivo não é se tornar um doutor na matéria, não é ser o professor Pasquale dos concursos, não. É acertar a questão na hora da prova, né? Se tiver discursiva, escrever um bom texto, se tiver oral, né, conseguir fazer uma boa prova oral, enfim, é isso. A gente tem que tomar muito cuidado para não ficar preso no mundo da teoria, né? E muitas vezes estudando coisas que não tem muito pouca probabilidade de cair, né? E um método memorável, né? No seguinte sentido, eu gosto muito de trabalhar com rodar, roda, sempre rodando e repetindo. A gente precisa de repetição para aprender as coisas. A repetição está na alma do nosso aprendizado. Eu vejo muito assim, tenho um filho, 2 filhos, né? Eu tenho uma filha de 5 anos e um filho de 2. Eu vejo que com eles, assim, né? Igual o Caí tá na fase agora, tá aprendendo a falar e tal. Repetir. Você fala um dia, fala outro dia, repete. Daqui a pouco pegou. Ele mesmo faz isso, né? Quando ele vai falar alguma coisa, ele fica repetindo várias vezes até ele falar certo. Então, tá no nosso cerne, a gente precisa fazer isso. E para a gente conseguir, estudar um monte de matéria e lembrar no dia da prova, não tem outro caminho a não ser repetir. Você tem que repetir, não tem jeito. Então o método tem que ser memorável, né? Aqui eu lanço mão do Anki, lanço mão de flashcards, lanço mão de diversas ferramentas aí para poder potencializar o seu aprendizado. Mas o fato é revisão. Revisão tem que ser todo dia. Para mim não funciona deixar um dia para revisão, porque você acaba enrolando, acaba não fazendo. Então esse é o primeiro ponto do nosso método, né? Justamente com esse objetivo de aumentar a sua retenção. Então esses são os 4 pilares que certamente a gente vai atacar, né? Método, material, rotina e foco, né? Então certamente a gente está ajustando algum desses pontos ao longo dos seus estudos, tá? Aqui alguns depoimentos, esse é o da Isa, né? Agradecendo aqui, a Isa estava quase desistindo dos concursos, já tinha um bom tempo de caminhada e conseguiu passar. Esse aqui é o da Giovana, que foi aprovada no CNU, foi aprovada no FNDE. Esse aqui é do meu irmão, foi aprovado para o Instituto Federal. Esse aqui foi muito legal, porque ele nem acreditava muito, eu fiquei enchendo o saco dele. Ele já tinha passado para técnico não, para engenheiro, ele é engenheiro elétrico. E aí eu ficava enchendo o saco dele, cara, estuda para professor. Só que ele não botava muita fé, até que ele começou a fazer e passou. Hoje ele mora perto da praia com a família. É muito bacana, assim, é um puta privilégio ter feito parte disso. A Giovana aqui mais uma vez, né, como eu falei lá em cima. Esse aqui é do Paulo. O Paulo foi lá no começo, até mesmo antes, a gente conversava muito, até antes de eu ter formalizado a mentoria. Ele chegou por mim por meio do meu irmão, o Ramon. E, inclusive, se você quiser, fazendo um merchan pro Paulo aqui, né, se você precisar de recurso, ele hoje trabalha com recurso, auditor, trabalha na fiscal e super fera. E aqui foi a Fran. A Fran, eu até esqueci de colocar o print dela, né? Ela já passou em 3 concursos de ensino médio, né? Aqui foi a Thalissa também, foi um pouco antes, enfim, né? Ainda antes de eu ter a mentoria formalmente, mas a gente trabalhava muito no Instagram, ela conversava muito comigo no Instagram. Meu irmão, né, o Ramon, passou em dois concursos de professor, enfim, vários, né? Para a gente fechar aqui. E aqui, o último conselho. Assim, estudar é revolucionário, tá? Mas não é do dia para a noite. E muitas vezes, ao longo dessa caminhada, a gente às vezes não consegue entrar no jogo para ganhar. A gente às vezes começa meio titubeante. Então o conselho que eu te dou é, tente fazer essa transição o mais rápido possível. E aqui eu trago alguns cenários para poder acelerar esse processo, tanto cenários negativos de certo modo, como cenários positivos, para você ter em mente e tangibilizar melhor o que o concurso pode mudar na sua vida. Então, se você está trabalhando hoje, pode ficar desempregado e o concurso pode ser um vínculo mais seguro para você cuidar da sua família, se você tiver, às vezes, algum problema de saúde, né? O que eu percebo é que ter um vínculo ajuda muito você a lidar com os imprevistos da vida, tanto no dia a dia como da vida de modo geral, mais sério, né? Hoje eu faço home office, estou aqui em casa, consigo cuidar da minha esposa, dos meus filhos, a minha rotina é muito mais flexível, eu posso trabalhar no melhor horário, entende? Então, é isso, assim, não espera o pior, né, para lutar por uma vida melhor. Já começa agora, já faz, né? E se você quiser conversar com a equipe, só chamar aqui, tá bom? Você deve estar perguntando do preço, né? Tá, Jefferson, muito legal. Aqui eu falo um pouco mais de mim, né? Quiser saber lá da trajetória. Eu passei 5 concursos, resumindo aqui, né? Comecei no Carreirão do Executivo, FUNASA, depois passei para STJ, STF, a Thalissa do STJ, técnico do STF.
técnico do STF, ia ser nomeado, pedi para ir para o final da lista, fui nomeado para o cargo de ATI, ocupei esse cargo por um tempo, e depois fui nomeado para o cargo de APO, com a melhor nota da prova discursiva, né, que é o cargo que eu ocupo hoje. Eu sou analista de planejamento e orçamento. Se quiser saber mais, tem todos os detalhes aqui. Tá? Em relação ao preço, né, eu não vou falar o preço aqui, porque para não ficar regravando o vídeo toda hora. Porque que acontece? Eu reajusto o preço periodicamente, pelo menos uma vez por ano e às vezes até menos. E por que eu já quero te falar isso logo? Quem entra, eu não reajusto. Então tem pessoas que me pagam o preço, pô, de, sei lá, já tem 300% de desconto. Já aumentei o preço 3 vezes e ainda está pagando o preço, porque eu não reajusto para quem já está lá. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Quanto mais rápido você entrar, melhor para você. Por quê? Porque você vai, de certo modo, acelerar a sua aprovação e vai pagar mais barato, né? Vamos dizer assim, né? Então, porque vai ficar mais caro. É isso, né? Então, assim, a gente está agora em julho, certamente no final do ano, eu reajusto, então é isso. Mas, se quiser mais informação, só clicar aqui, chamar lá no Zap. Espero que isso tenha sido útil para você, né? Para você poder entender um pouco mais o que é o Revolucionários, como é que funciona, tá joia? E qualquer dúvida que você tiver, é só chamar por aqui, tá bom? E não se esqueça, Suzano é chato, é revolucionário.